Em 2016, inauguramos aqui em Lagoa Vermelha o Centro de Memória Histórica Engenheiro Leonel Brizola, que é uma chamada brizoleta, as antigas escolinhas de madeira que o governador mandou construir, então, no final da década de 50, início da década de 60, com o programa das Nenhuma Criança do Rio Grande Sem Escola, que era um programa de alfabetização do governador Leonel Brizola. Para cumprir uma das metas do plano de cultura, eu quero dizer porque eu era coordenadora de cultura, o vereador Ranieri era o secretário da Educação, na administração anterior do prefeito Getúlio, em 2016. Então, para descentralizar com um dos objetivos, que era cumprir uma meta do plano de cultura, descentralizar os espaços culturais e registrar essa história tão importante da educação no Rio Grande do Sul, que na época o Rio Grande do Sul tinha 88% da sua população analfabeta. E o governador então criou o programa Nenhuma Criança do Rio Grande Sem Escolas e distribuiu, mandou construir inúmeras escolinhas. E mandou construir então essas brizoletas, essas escolinhas pelos campos do Rio Grande, para dar acesso a toda criança, que toda criança tivesse acesso à escola. Para resgatar um pouco dessa história, então, foi mandado construir esse centro, que nada mais é que uma réplica de uma das escolinhas do Brizola. Ela foi reproduzida tanto interna quanto externamente, como uma das escolinhas. Houveram, melhor dizendo, tentativas de recuperar as brizoletas, que ainda algumas eram remanescentes, existiam aqui no nosso município. Fizemos laudos técnicos, visitamos algumas, mas elas não ofereciam mais condições, estavam muito deterioradas. Então partimos para a ideia da construção dessa, uma nova, no conceito das antigas brizoletas, com o objetivo de receber os alunos para que nesse ambiente eles possam conhecer um pouco da história do seu estado, do seu país, da sua cidade. Então, Silvano, o que aconteceu recentemente? Um colunista da Zero Hora, da coluna Almanaque Gaúcho, o Ricardo Chaves, ele publicou no dia 6 de fevereiro, ele publicou na Zero Hora, lá na sua coluna, uma pequena história do programa esse que eu te falei, Nenhuma Criança Sem Escola no Rio Grande do Sul. Ele colocou umas fotos, colocou a foto do banner do cartaz da época, e por sugestão do seu Valdir Scalabrin, ele me sugeriu que a gente mandasse um e-mail para o Ricardo Chaves, contando que nós temos aqui o Centro de Memória Histórica, que faz referência e resgata essa história. Então, bem despretensiosamente, acatei a sugestão, enviei um e-mail para o Ricardo Chaves e ele publicou na íntegra o e-mail com foto do nosso Centro de Memória Histórica no dia 15 de fevereiro, na sua coluna Almanaque Gaúcho. Por essa publicação, tomou conhecimento do assunto e fez contato comigo o senhor Paulo Alberto Schmidt. O senhor Paulo Alberto foi assessor do Leonel Brizola, foi contemporâneo na Faculdade de Engenharia, foi secretário de Estado dele em várias secretarias e acompanhou toda a história do Brizola no exílio. Com isso, ele reuniu muito material, fotos, documentos, a própria história oral. Entrou em contato com a gente e ofereceu esse acervo para o Centro de Memória Histórica aqui de Lagoa Vermelha. Então, a partir disso, claro que nós aceitamos, De posse dessa informação, marcamos uma audiência com o prefeito Gustavo, porque ele é o gestor do centro hoje, é um espaço público, pertence ao município. Ele prontamente disponibilizou recursos, ou seja, um motorista, automóvel, pessoas, para nos acompanhar, a mim e ao vereador Ranieri, para ir recolher esse material, conhecer o senhor Paulo. E é importante dizer que esse senhor ele tem 93 anos e ele me disse que fazia essa doação porque ele não quer que isso se perca, porque é um material importante. A gente, quinta-feira, estaremos buscando esse material. Acredito que é um material
muito importante. Não sei exatamente o volume disso, sei que também tem arquivo digital, que ele também está disponibilizando, e depois a gente pode contar o que é que a gente encontrou, essa preciosidade.